Bom dia, Sérgio. Bom dia, Eduardo. Tudo bom? Bom dia para todo mundo. Tudo bem? Eu vou aqui pedir autorização para a Thaís para fazer uma provocação, não para ela, mas matemática, quase. Às vezes a gente tem que ler o Congresso Nacional, Sérgio, independentemente do assunto que foi colocado em pauta. Tem que ler o número pelo qual se chegou a esse resultado. Ontem nós tivemos uma grande vitória do governo e nós tivemos uma retumbante derrota. A vitória foi na privatização dos Correios. O número de deputados no plenário votando a favor da matéria. E aí a turma, muitas vezes, se o presidente fosse o Lula e tivesse pedido para reprivatizar, teria votado a favor do mesmo jeito. Né? Com certeza. Não entremos em detalhes. Essa hora tem crianças ouvindo. Mas é a vitória retumbante de um lado, e aí a gente vai à comissão especial da Câmara, que tratou do voto impresso, e leva uma cacetada de 2 votos para 1. Dá para explicar? Sem levar 7 horas a explicação, Sérgio Amaral? Eu acho que dá. Tentando dar uma resumida, já que eu não posso falar 7 horas, Edu. É o seguinte, os políticos eles são muito pragmáticos, né? Eles já sabem, olha, o Correio já deu o que tinha que dar para a classe política. Já se chegou à conclusão que é muito difícil voltar a tratar os Correios eram tratados lá atrás. Lembra? Quando começou toda aquela história no começo dos anos 2000 do mensalão, começou lá dentro dos Correios. Um, um gerente lá dos Correios recebendo aquela graninha, assim, ó, a mãozinha passando com a grana, ele pegando e embolsando. Já não dá mais para fazer esse tipo de coisa. Está claro, os mecanismos de controle aumentaram e tudo, e o Correio vive uma situação econômica de penúria, mesmo que nos últimos anos ele tenha até mantido caixa razoável, né? E o outro, a outra coisa, a derrota, é também questão pragmática, né? Você acha que político, um monte de político que tem seus problemas aí, tem contas a ajustar, tem explicações a dar ao judiciário, vai querer brigar com o judiciário no momento desse? Até porque esse tipo de bandeira, essa bandeira do voto impresso, tem lá aquela horda de malucos lá apoiando e tudo, acreditando. Ninguém nunca, na verdade, ninguém nunca tinha questionado o voto impresso, né? Bastou o presidente começar a falar nisso, me lembra até aquela brincadeira de infância, né? Boca de forno, forno, que o mestre mandar, faremos todos. Então, o mestre disse que tem que questionar, aí tem aquela horda lá de maluco dizendo que tem que questionar, mas ninguém nunca questionou antes. Então, isso não tem assim um amplo apoio popular, e se a justiça está mostrando de forma clara, cristalina, que isso aí é blá blá blá, que a urna eletrônica é sim auditável, tem prova disso, mostra disso, em 25 anos nunca teve problema nenhum, por que que a gente vai entrar nessa briga? Por que que a gente vai brigar contra o judiciário? É briga ruim, né? Sérgio, bom dia, é o Pedro. Hoje eu tô aqui na tua casa, hein? Tô aqui na redação em Brasília, aqui, aliás, muito bem recebido, né, por toda a equipe aqui, o Rodrigo Orengo, o Adriano Oliveira, a Thalita, todo esse pessoal que você bem conhece aqui, que estão me ajudando bastante durante essa estada aqui na capital federal, mas o que tem aqui de turbulência política nesta semana não está escrito na nossa história. Um presidente do Supremo Tribunal Federal que cancela uma reunião de poderes depois de palavras ditas e ameaças pelo presidente da República é um fato que entra para a história e é, sem sombra de dúvida, o mais grave desta semana. Como é que termina essa semana aqui em Brasília e o que você tem a dizer para o nosso ouvinte sobre o que nós acompanhamos ontem de declarações de Bolsonaro e Fux? Pedro, primeiro é um prazer te receber aqui na nossa terra, né? Olha, o climão aí entre o presidente dos ministros do Supremo pode ter potencial para crescer ou não, depender muito do presidente, né? Agora, eu não sei se vocês lembram, semana passada, eu estou tentando lembrar aqui qual foi o assunto, mas algum de vocês disse alguma coisa, eu brinquei, truco. Sabe que foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Ao dizer que o Alexandre de Moraes joga fora da Constituição e que o antídoto é ele também jogar fora da Constituição,
Foi como se o presidente Bolsonaro gritasse truco, né? Aí o presidente do Supremo, que normalmente ele parece até mais jogador de xadrez, né? Aí ele topou a parada, foi para a mesa de jogo no boteco e gritou: é 6, caboclo. E aí o desfecho disso aí, quem é que vai pegar os meios ali, vai depender da estratégia do presidente, né? Porque ele jogou no conflito para crescer ou para manter a base dele fiel, né? Que gosta desse tipo de coisa, de conflito e tudo. Ele vai ter que avaliar. O jogo já está perdido e compensa manter aí só essa ordem estridente? Ou tem chance de virar o jogo? Porque se ele achar que tem chance de virar o jogo, ele vai ter que ampliar apoio. Só que para ampliar apoio, ele tem que parar com essa bobajada aí de falar que é machão, que ameaçar golpe, etc, etc, né? Pois é, Sérgio. Até porque ninguém tem zap nessa história, viu, Sérgio Amaral? E tomara que não chegue a 12 essa partida de truco aí, não. Olha, mas, na verdade, o Supremo muitas vezes tem zap 7 copas na mão, tá ali escondidinho, né? Então, assim, não é bom para ninguém. O presidente acha que o zap e os 7 copas estão na mão dele e atendem pelos nomes de meu exército, minha aeronáutica, minha marinha. Só que a gente sabe que as Forças Armadas estão com ele institucionalmente e tudo, mas não existe um climão para aventura nas Forças Armadas, né? Sérgio Amaral, quem é que nesse momento tem poder, proximidade, capacidade, peso político para colocar a bola no chão? Porque a gente não tem visto isso acontecer, né? É o truco em cima do truco, em cima do truco. Alguém no Congresso, Ciro Nogueira agora na Casa Civil, tem alguém que possa baixar um pouco essa temperatura, Sérgio? Olha, muita gente está depositando muito, assim, voto de confiança justamente no Ciro Nogueira, que é um político experimentado, né, muito experiente, tudo, e foi chamado para dirigir ali o que o próprio presidente chamou a alma do governo, o coração do governo, algo assim, né? Então, para ele conseguir fazer o trabalho dele e que tem fundamentalmente como meta chegar, o que o presidente chegue no ano que vem às eleições de forma competitiva, para isso o Ciro Nogueira sabe que o presidente dificilmente vai chegar de forma competitiva à eleição se continuar com essa brigaiada, continuar gastando energia em coisas paralelas. Ele tinha que gastar energia no que vai fazer, por exemplo, a economia crescer. Aquela história do marqueteiro lá do Clinton, lá atrás, né? Economia, se a economia vai bem, o presidente tem maiores chances. Agora, a economia não irá bem apenas com discursos e atitudes beirando mais ao populismo. Não, a economia tem que estar bem, crescendo de forma sustentada e estruturalmente, não apenas conjunturalmente, para que a população como um todo veja uma chance de melhora. Aí sim, eu acho que o Ciro Nogueira tem, vamos dizer, tem capacidade para isso, para mostrar isso ao presidente. Agora, se ele vai conseguir frear esse ímpeto belicoso do presidente, essa é que é a grande questão, né? Eu acho que os bolsonaristas deveriam torcer para isso, né? Porque sem isso, claro que a chance do presidente diminui muito, está sendo mostrado pelas pesquisas de opinião nos últimos meses, né? Sérgio, ontem o Datena entrevistou aqui no Manhã Bandeirantes o Marcelo Ramos, deputado, vice-presidente da Câmara, né? Deputado federal no estado do Amazonas. E ele deu uma declaração aqui que eu acho que a gente precisa da sua análise para entender melhor. Vamos ouvir o que ele falou. Eu achava que o presidente ia vetar e mandar um projeto de 4 bi. Mas eu já estou achando que ele vai sancionar os 5,7 bi, contradizendo toda a palhaçada que ele fez após a votação. Se ele tem convicção de que ele vai vetar, por que ele não vetou no primeiro dia que chegou lá? Deputado Marcelo Ramos falando, obviamente, do fundo eleitoral. Será, assim, estou elucubrando, estou tendo ideias horrorosas, será que levar o projeto que foi derrubado ontem na comissão especial do voto impresso tem alguma coisa a ver com uma troca pelo fundo eleitoral? Não, eu acho que eu estou indo longe demais, né, Sérgio Amaral?
Você está indo longe, você está muito maldoso, viu, Eduardo? Não é assim que acontece. Agora, olha, a Thaís, semana passada, brincou comigo, falando, lembro que o Sérgio falou muito para a gente olhar, prestar atenção no Ciro Nogueira. Eu queria aproveitar essa deixa para falar o seguinte, está na hora da gente prestar atenção no Marcelo Ramos, viu? Porque a atuação do Marcelo Ramos, ele já é vice-presidente da Câmara e ele está trabalhando, ele está julgando contra, todo esse tempo ele tem se mostrado numa posição antagônica, tanto ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem prestado o papel de apoio, de aliado ao presidente da República, e como de antagonismo também ao Palácio do Planalto. E ele é do PL, né? Um dos principais partidos do Centrão, ou pelo menos um partido muito forte também do Centrão, com uma bancada respeitável. E ao se posicionar dessa forma, o Marcelo Ramos está olhando lá na frente, está olhando fevereiro, dia 1º de fevereiro de 2023, quando se fará a eleição do próximo presidente da Câmara. Eu acho que ele está julgando o seguinte, ele acha que Bolsonaro é carta fora do baralho em termos eleitorais, e se for mesmo, se isso vier a se concretizar, se Bolsonaro não se reeleger, Marcelo Ramos, para mim, já é um candidato fortíssimo a suceder Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados. Né? É verdade, o Sérgio, ele foi relator da reforma da Previdência, né? Ganhou projeção quando foi presidente da comissão especial, na verdade, né? Não foi relator, ele foi presidente da comissão especial da reforma da Previdência. Para a gente finalizar, Sérgio, o assunto da economia. Começamos a semana falando de calote, teve o presidente falando de Bolsa Família de R$400. O que fica disso tudo dessa semana de discussão na área econômica, hein? Bom, fica o seguinte, a questão do Bolsa Família é aquilo que eu disse. A gente sabe, não é segredo para ninguém que uma boa parte da população precisa de amparo, principalmente depois de 2 anos e pouco de recessão, depois 1 ano e pouco de pandemia, mesmo que a economia comece a se recuperar, a gente tem um contingente aí de milhões de brasileiros que precisam sim de apoio do Estado. Agora, uma coisa é dar esse apoio do tamanho que o Estado consegue. Outra coisa é extrapolar isso aí, é dar muito mais dinheiro do que o Estado poderia, extrapolar o teto e tudo. Aí, uma medida social necessária, se for transformada em medida populista, já é meio caminho andado para prejudicar os fundamentos da economia. Isso é uma coisa. Outra coisa, a questão dos precatórios. Calote ou não é calote, né? Cá para nós, tá? Eu já acho que precatório em si já é uma forma disfarçada, institucionalizada do Estado empurrar com a barriga o que ele deve. É o calote deve, em cima do calote, né, Sérgio? Você tem toda a razão. Exatamente. Agora, porque a gente se acostumou com esse mecanismo dos precatórios e acha que é normal você demorar 10, 15, 20, 30 anos para receber do Estado, não é? Você me desculpe, Thaís, você é uma leite, mas deixa eu usar um termo aqui que não é muito próprio, mas como diz lá o nosso amigo Zé Simão, né? Tira as crianças da sala. O precatório já é uma sacanagem com o credor do Estado, né? Mas tudo bem, tá previsto na legislação, na Constituição e tudo. O Guedes jura que não vai ter calote, mas aquela frase dele, né? Do devo, não nego, pago quando puder, foi um momento de sincericídio que ele podia ter evitado, né? Porque, olha, eu não sei se parcelar precatórios vai dar certo, não, porque uma regra de ouro, né, que sempre tem que ser respeitada, é a tal da fila cronológica, quer dizer, o primeiro precatório que chega é o primeiro que tem que ser pago. Na hora de pagar, tem X de dinheiro, e esse X de dinheiro paga o primeiro precatório, o segundo, o terceiro, até acabar o dinheiro. Aí, quando acaba, o resto do que está ali na fila fica para o ano que vem. Parcelar, pagando só um pedaço de cada precatório, para pagar mais precatórios, mais pedaços de precatórios, na prática é desrespeitar a fila. Será que o Supremo Tribunal Federal vai concordar com isso? Eles estão chamando o ministro Gilmar Mendes para conversar. Só que isso não basta, teria que conversar com os 11 primeiro. Por quê? Eu lembro que no começo dos anos 2000, o presidente do Supremo, então presidente Nelson Jobim,
fez uma negociação com todos os governadores do país, apresentou uma PEC para mudar a forma de pagamento de precatórios, que desrespeitava essa fila cronológica, né? Porque instituía um leilão. Quer dizer, eu sou o 20º na fila, mas eu falo, eu aceito receber só metade, tudo bem? O Supremo derrubou isso aí, porque considerou que a fila era vamos dizer, uma cláusula pétrea. Será que a mudança de ministros do Supremo, a mudança da composição vai ser suficiente para aceitar esse desrespeito à fila? Eu não acredito muito nisso não, mas vamos ver, né? O ministro Guedes parece que está querendo pagar para ver, vamos ver. Sérgio Amaral, toda sexta-feira com a gente aqui. O Sérgio é o chefe do jornalismo da Band em Brasília e divide com os ouvintes da Rádio Bandeirantes as impressões dele sobre a semana política em Brasília. Obrigada, viu, Sérgio? Mais uma vez, sempre um prazer tê-lo aqui. Até sexta que vem. É sempre um prazer estar aqui com você, Thaís, com o Edu, com o Pedro e com todo mundo que está com a gente aqui no Gente. Abraço, gente, bom fim de semana e até a próxima sexta. Rede Bandeirantes de Rádio.